Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu era apaixonada pelo Fran, assim, sem saber quase nada sobre ele. Eu não conhecia sua história, sua vida, nada. Eu simplesmente era apaixonada. Olha, a gente trabalhava na mesma empresa e ele era extremamente discreto, sabe? Nunca comentava nada sobre si e esse mistério me deixava intrigada. Olha, eu não sabia se ele era solteiro, casado, se tinha filhos, nada. E pouquíssimas pessoas conheciam a sua vida pessoal. Mas como eu não tinha proximidade com ninguém desse círculo, continuei na mesma, sonhando em um dia ter aquele homem ao meu lado. Mas tudo mudou no final do ano, quando a empresa organizou uma festa para os funcionários. E por acaso, acabamos sentando na mesma mesa. E o clima entre nós foi o dos melhores. Aos poucos começamos a conversar, fomos nos enturmando, dançamos juntos, rimos à beça e acabamos criando uma conexão. Bom, a festa foi em uma chácara, um lugar lindo, cheio de verde, e em um momento ele me convidou para dar uma caminhada e ver os patinhos no lago. E eu topei. E enquanto caminhávamos, eu tentava puxar assunto, curiosa para saber mais sobre a vida do Fran, mas como sempre, ele me cortava e chegava até desviar o assunto. Até que depois de um tempo, nós nos sentamos na grama. E aí, conversa vai, conversa vem. Foi então que, sem querer, ele deixou escapar algo que mudou tudo para mim. Ele disse que adoraria que os filhos dele estivessem ali para se divertir também. Nossa, naquele instante, o meu mundo desabou. Ele tinha filhos e muito provavelmente uma mulher. E eu fiquei decepcionada, sabe? E comecei a repetir dentro de mim: esquece esse homem, esquece esse homem. E sabe de uma coisa? Eu não consegui esconder a minha frustração. E por isso eu me levantei e não perguntei mais nada. Nem quantos anos tinham seus filhos, nem se ele era casado. Eu apenas respirei e disse que gostaria de voltar para a festa. E foi aí que ele me surpreendeu perguntando se eu não gostava de crianças. E eu respondi que sim, que amava crianças. E ele, tão irônico, disse que não parecia, porque eu não tinha me interessado em nenhum momento para saber se os filhos dele eram grandes ou pequenos. E então eu me desculpei e perguntei qual era a idade deles. E o Fran respondeu que o mais velho tinha 6 e o caçula apenas 3. E eu aproveitei aquele momento para perguntar sobre a esposa dele. Quis saber como eles eram como casal. Olha, tudo curiosidade mesmo. E sabe, ele não hesitou. E respondeu com muita alegria que eram muito apaixonados, que amava demais aquela mulher. E tudo que ele se tornou foi por causa dela, pelos incentivos, pela força que ela queria muito que ele desse certo na vida, sabe? E contou que, quando mais novo, era muito descabeçado, sem juízo, e só entrou no eixo quando conheceu a Juliene. E ela o ensinou a se preocupar com o próximo, a fazer o bem, e era aquilo que ele procurava fazer. Bom, enquanto ele falava, eu percebi a admiração e o amor transbordando em cada palavra. E de repente,
eu me peguei pensando que eu até podia melhorar como pessoa, porque eu estava a léguas de distância daquela mulher. Bom, se bem que eu ainda era muito jovem e imatura e às vezes até mimada e birrenta, eu não nego. E sempre ouvi a minha mãe dizer, sabe, que o meu jeito não iria me levar a lugar algum. Olha, após aquela conversa com o Fran, eu tomei consciência de que eu precisava mudar para que um dia também eu pudesse ser motivo de orgulho a alguém. Enfim, voltamos para a festa e, sabendo que o Fran era casado, eu preferi me afastar e fui me sentar em uma outra mesa junto com algumas colegas. Mas ele percebeu o meu distanciamento e veio falar comigo, perguntando por que eu tinha me sentado longe. E eu respondi que era porque as meninas haviam me chamado. E o Fran, sem dizer nada, se sentou ao meu lado e ficou por lá, conversando animadamente com as pessoas e inclusive jogou os braços dele por trás de mim. E eu achei aquilo um absurdo e tentei me afastar, mas ele me puxou para perto. E eu, já brava com o comportamento dele, disse que não gostava de gracinhas com um homem casado. E o Fran, brincalhão do jeito que era, respondeu que nem ele e riu. Melhor dizendo, as meninas que estavam conosco na mesa riram. E olha, o Fran, percebendo o meu desconforto, falou bem baixinho no meu ouvido que era viúvo e que não precisava ficar daquele jeito, tipo sem graça. E me contou que a sua esposa havia falecido ao dar à luz e que apenas o bebê havia sobrevivido. E desde então precisou aprender a se virar sozinho, colocando a dor e a saudade dela no bolso para seguir em frente. E sabe de uma coisa? A partir daquele dia, Fran e eu nos tornamos mais próximos. Eu sempre perguntava sobre as crianças e ele falava delas com tanto carinho que era impossível não se apaixonar. Ele dizia que eu iria adorar conhecer o Benício e a Beatriz, que eram crianças adoráveis. Olha, ao mesmo tempo que eu sentia uma vontade enorme de conhecê-los, havia algo que me fazia querer manter distância. Era uma situação completamente nova para mim. Não que houvesse algo acontecendo entre nós. Não, porque o Fran nunca deu qualquer sinal nesse sentido. Mas o jeito como ele falava comigo, sabe? Como compartilhava a sua vida, os seus sentimentos e às vezes me fazia sentir como se estivéssemos juntos de alguma forma. E era só o jeito dele. Eu sabia disso. Mas mesmo assim aquilo mexia comigo de um jeito que até é difícil de explicar. E depois de meses de conversa e aproximação, o Fran me convidou para sair. Ele disse que as crianças tinham ido passar o final de semana na casa da avó materna e só voltariam no domingo. E eu achei o convite dele assim inesperado, mas aceitei. Fomos a um barzinho e nos divertimos muito. E no meio da noite, entre uma conversa e outra, ele me disse que estava gostando de mim e admitiu que nem ele entendia direito aquilo, mas era o que ele estava sentindo. E eu acabei confessando que também gostava dele, mas logo completei assim nervosa que talvez eu não fosse a pessoa certa para ele. Falei sobre as minhas inseguranças, sobre como eu ainda me sentia imatura para me envolver com alguém como ele. Disse que eu era completamente diferente da mulher dele, que não tinha assim o mesmo feeling dela, sabe? E admiti que, de certa forma, eu ainda era mimada em alguns aspectos.
E o Fran ouviu tudo e então respondeu algo que mexeu profundamente comigo. Disse que quando a gente amava alguém, não mudávamos quem éramos, mas crescíamos para estar à altura dessa pessoa, porque foi isso que aconteceu com ele. E se houvesse sentimento entre nós, o mesmo iria acontecer comigo. E pediu para eu não ter medo dele e nem da vida que ele levava, que para ele era uma vida maravilhosa. Olha, aquelas palavras ficaram gravadas em mim e eu disse que iria pensar sobre o assunto. E eu cheguei a comentar esse assunto com a minha mãe e ela pediu para que eu pensasse direito. E a decisão que eu tomasse, ela iria estar ao meu lado. Bom, depois daquela noite, saí mais algumas vezes com o Fran e cada encontro parecia fortalecer a nossa conexão. E aos poucos, eu fui deixando os meus medos de lado e antes que eu percebesse, acabei aceitando namorar com ele. E conhecer as crianças foi um momento especial. A Beatriz e o Benício conquistaram o meu coração no instante em que os vi. Olha, eles eram exatamente como o Fran havia descrito, adoráveis, cheios de vida e tão carinhosos que era impossível não me apaixonar por eles também. E tudo se encaixou entre nós. Olha, o meu relacionamento com o Fran foi transformador. Aos poucos eu fui deixando para trás as minhas manhas e mimos, aquelas atitudes mais de menina, sabe? E comecei a me comportar mais como mulher. E foi tudo tão visível que as pessoas começaram a reparar na minha nova mudança. E com ele, eu aprendi a lidar melhor com a vida, a ser mais segura, a entender que o amor também era sobre evoluir e não só sobre sentimentos. Bom, no geral, com o tempo, as crianças começaram a me chamar de mãe e eu as tratava como filhos. Aos poucos, eu fui me envolvendo cada vez mais na vida deles, participando das reuniões escolares do Benício, procurando uma escolinha melhor para a Beatriz, cuidando de todas as necessidades deles como se fossem realmente meus. E quando vi, a gente já era uma família. Me casei com o Fran e, embora tudo estivesse perfeito, algo aconteceu depois. Eu descobri que eu não poderia ter filhos e no começo foi um choque, mas logo eu percebi que aquilo não me abalaria, afinal eu já tinha o Benício e a Beatriz, e isso era mais do que o suficiente para me fazer feliz. E sabe de uma coisa? Sinceramente, eu nunca quis tomar o lugar da mãe deles. Eu sempre mantive o respeito por quem ela foi, e tudo o que era importante para ela eu mantive. Os nossos filhos cresceram e se tornaram adultos maravilhosos, responsáveis e nos enchem de orgulho. Hoje eu tenho a alegria de ser avó de 3 crianças lindas, o Noah, a Sophie e o Nicholas. Cada um deles trouxe uma nova luz para minha vida. E eu sou imensamente grata por tudo que eu vivi até hoje. O meu marido faleceu há 1 ano. E embora a dor da sua partida tenha sido imensa, sigo a nossa vida. Os ensinamentos dele e o amor que sempre compartilhamos continuam me guiando. E mesmo sem ele ao meu lado, eu sinto que a nossa história ainda vive dentro de mim a cada dia.